Santos! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Santos, Santos, Santos sempre Santos. Salve, salve alvinegros da Vila Belmiro, sejam bem-vindos a mais um podcast Alvinegros da Vila, um podcast de santista para santista, não tem papo de jornalista não, aqui é papo de torcedor para torcedor. Sejam bem-vindos, meu nome é Rodrigo, vou fazer esse programa aí com o Júlio e com o Guilherme, mas antes da gente começar o programa, vamos lá para os recadinhos. Instagram, @alvinegrosdavila, e-mail alvinegrosdavila@gmail.com, Facebook, podcast Alvinegros da Vila, e também tem o YouTube, também a gente está subindo alguns áudios para lá, podcast Alvinegros da Vila. Beleza? Vamos começar com o nosso salve, que temos convidados, então, por favor, convidados não, né? Convidado. Então, por favor, sejam o mais cordiais possíveis e vamos mostrar a nossa educação, que, digamos assim, eu posso falar que o Guilherme foi criado na Europa, então o Guilherme pode falar com mais propriedade sobre isso. Guilherme, salve. Saudações alvinegras a todos. Eu sou uma pessoa muito educada, eu só estou preocupado porque o Julião que trouxe convidado, então a gente fica meio assim, qual é o esquema do Julião, se é alguma coisa, tráfico, se é alguma coisa assim mais pesada, entendeu? Mas é isso, e tem um outro porém, né, depois você vai falar o nome do convidado, aí dá outra preocupação de outro lado, assim. Mas de resto, é só isso mesmo. Vamos falar de coisa boa hoje. Eu tô te elogiando até agora e tu já vem me atacar? Eu acho que esse programa a gente Não, falei unido, o nome, né? Não, a gente tem que ficar, porque agora, né, é perigoso, assim, né? Agora é 2 contra 2 ali, a gente não sabe a procedência de algumas coisas que vão acontecer. Mas enfim, Júlio, dá teu salve. Um salve, nação alvinegra. Não reparem no que o Guilherme acabou de falar, o convidado que eu trouxe hoje, inclusive ele só está aqui por causa de mim, se não fosse eu salvá-lo nas ruas de Amsterdã, ele não estaria aqui. Aí a gente já sabe, já falou o país, dá pra perceber o que tá por vir, né? Então eu salvei a vida dele lá, então né, não vou dar detalhes, né, por respeito ao convidado, né, que até eu que trouxe ele hoje aqui para participar com a gente. Enquanto o mundo não acaba, né, e como o futebol, na verdade, já acabou, não vai existir mais, a gente vive de passado, né, e hoje vamos falar aí da final e do Brasileiro de 2002, o que resta falar é do passado mesmo. Bom, é isso que eu tenho a dizer. É isso aí. Bom, seguinte, a gente tá vendo as páginas no Instagram sofrerem, né, porque não tem o que falar, porque realmente o futebol acabou, não vai existir nunca mais. Eu, como historiador, não vejo muitos problemas, afinal de contas, estou acostumado a falar do passado, e a gente conversando aqui é o seguinte, não tem como parar de falar do Santos. A gente tem muita história dentro do Santos. O Santos é um dos times que tem mais história no mundo. Então, assim, por que parar de falar do Santos, né? Então a gente decidiu, não vai parar. A gente vai começar a fazer nossos especiais aí. Terminamos dos jogadores, vamos começar a fazer de títulos. Mas tem um monte de coisa. Tem perrengue parte 2 para fazer. Ixi, o que tem de história não tá escrito. Então, assim, o podcast não para. O podcast hoje vai fazer essa homenagem a 2002 por ser o nosso primeiro título, assim, digamos, grandioso. Teve 98, né, mas um título grandioso que a gente precisava, um título de expressão, e a gente nós somos os meninos da fila, né, então a gente acabou com isso. Putz, foi a maior alegria sair dar tapa na cara de todo mundo na rua, e foi bacana. O Julião trouxe o traficante, quer dizer, o amigo dele para fazer parte aí. E assim, eu não vou me estender muito, né, apresentando, porque é o seguinte, a profissão dele não me interessa. Não me interessa o que ele vende é legal ou é ilegal. Não me interessa quantos quilos ele trouxe da Europa. Não me interessa isso. Não me interessa os dias que ele ficou preso na Europa. Não me interessa. O que me interessa é o nome, porque é um nome de um vencedor, um nome de um cara que tem uma alma pura. Isso é um nome que agrada a todos. Bem-vindo, Rodrigo. E quem é você na arquibancada, meu camarada? Boa noite a todos. É um prazer inenarrável estar participando aí
do podcast com vocês. Julião, que é meu brother, meu parceiro. Lhe devo a vida, mas não vai ser nessa... Já viu que a droga já entrou no assunto, né? Você já percebeu aí. Mas não é nesse episódio que eu quero contar essa história. Cara, eu sou santista fanático, sou sócio do Santos desde 2011, se eu não me engano. E, cara, sempre que possível eu tô no estádio, inclusive com o Julião. Isso aí. E, cara, eu lembro de 2002, para mim, o título mais importante pós-Pelé, assim. Tudo que representou pra gente. Lembro de detalhes, assim, que... E geralmente você costuma ir com o Julião no after também, ou... Não, nunca tem after, cara. After não, é pra nunca casa, Não, bom, Julião, é tomar uma cerveja. O after no máximo é a pizza de R$10. Isso, tá, isso aí. agora é pizza o nome? Mudou o nome? Tá, tudo bem. Beleza. Ok, vamos seguir esse jogo aí. Bom, eu vou começar com uma pergunta, depois a gente começa a desdobrar. Só para lembrar uma coisa, eu acho que, como a gente sempre fala, nosso podcast não é jornalístico, então eu acho que a grande sacada aqui do programa não é falar sobre estatística dos jogos, sobre posse de bola, sobre porque o Santos fez isso na primeira fase e falar jogo por jogo. Eu acho que é interessante a gente trazer as informações, porque tem coisa também que eu nem lembro, mas mais interessante que isso é voltar a viver aquelas sensações e voltar a viver o que cada jogo tem de memória, porque tem jogos que realmente eu não lembro e tem jogos que eu lembro até demais de dar risadas e etc, inclusive jogos que a gente até comentou aqui. A pergunta é, Guilherme, 2002, quem você era e o que o título fez você se transformar? Olha só, agora foi... Nossa, que profundo, né? Tô aprendendo. Tá inspirado. Né? Então, em 2002 eu era moleque ainda, tava no colégio. Não, a gente não precisa começar a mentir, né? Não, o Rodrigo era meu professor de história. Pedindo aí já a aposentadoria pelo INSS e, pô, tá já... Não. Falar a verdade, o Rodrigo era meu professor de história, lá que eu conheci ele. Né? Então, na época, em 2001, que nem a gente fez outro programa, eu comecei em estádio, e 2002 foi o primeiro que eu comecei a ir loucamente, assim. Tanto que no Brasileiro eu fui todos os jogos na Vila, só não consegui na final. E era aquilo, né? A gente tinha acabado de ver o Brasil ser campeão, a gente via os rivais ser campeão e a gente tava naquela fase ruim. Eu acho que foi o título, provavelmente, eu acho que todo mundo da nossa geração mais comemorado, né? Porque a gente sofreu... variando a idade, vai 10, 15, tem gente que sofreu mais. E é isso, cara. Foi, acho que o título que define muito a nossa geração de torcedor, assim. Quem sofreu e ganhou em 2002, até eu passar o restante foi mais tranquilo. Julião, você, quem era e quem se tornou? Bom, eu era torcedor mais um dos sofridos, né, do Santos pela época de seca, né, de títulos. Eu lembro que o primeiro título, tudo bem que eu vi do Santos, foi o de 97, né, que foi o Rio São Paulo, mas o título não era tão relevante assim, e o que aconteceu ali em 2002 foi realmente o jogo, a partida que eu mais comemorei na história, né, como torcedor do Santos. Acho que vai ser difícil eu comemorar um outro jogo que nem foi aquele daquela final do dia 15 de dezembro de 2002, até porque pelo fato do ano anterior, né, o Santos ter tido uma das derrotas mais sofridas, né, que foi aquela no Paulista, né, na semifinal. Então isso deu uma potência bem maior ainda, o Santos ter ganhado esse título de 2002 da forma que foi, em cima de quem foi, né. Rodrigo, grande nome. Vai ser um prazer inenarrável falar esse nome durante as 3 horas de podcast hoje. Concordo, grande Rodrigo. Eu era um estudante muito zoado na escola, porque teoricamente não tinha visto o Santos ser campeão de um título expressivo. E o título ele é importante porque ele aumentou a autoestima de nós torcedores santistas, né? A gente vivia tempos de vacas magras total, assim. Fora também que a maneira que foi o campeonato em si, a final, foi emocionante,
É o título, para mim, é o título mais importante depois da era Pelé. Apesar que nós ganhamos em 2011 a Libertadores, mas 2002 com certeza foi o campeonato mais marcante, assim, não tenho dúvida. Você falou de escola, eu ia comentar isso também. Eu tava na escola e eu lembro que, assim, era todo ano a zoeira diferente. Todo ano os caras causavam, porque nunca vi. E, assim, a coisa que eu mais escutava, inclusive do meu pai, era: olha lá, nunca viu o time dele ser campeão. Olha lá, nunca viu o time dele ser campeão. Ah, tu já viu o Santos ser campeão? E aí, assim, ganhamos o Rio-São Paulo, ganhamos o Conmebol, mas, mano, ninguém se importava, tá ligado? Tipo, é mesmo? E brasileiro, já viu? Já viu um título importante? Aí tu ficava lá com aquela cara de cu, né? 2002, o Brasil foi campeão no meio do ano, e até então o Santos tava uma bosta também, ainda tava uma bosta no meio do ano, e de novo, o Brasil foi campeão, e o Santos, e aquela coisa. Começamos a acreditar, e daqui a pouco foi assim, se eu conseguisse colocar em palavras o título do Santos, eu acho que eu colocaria uma coisa assim, tipo, parece que foi uma... como é que coloca o bagulho da dinamite ali, o negócio da dinamite, como é que é essa porra? Pavio? Alguém ajuda? Pavio, pólvora? Pavio. Não, parece que foi pavio. Eu não lembrei essa porra. Porque é o seguinte, não estourava nunca, o pavio lá comendo, não estourava nunca, a gente já também não esperava mais nada. Só que quando estourou, e eu acho que pra mim estourou mesmo contra o São Paulo, nas oitavas de final, né, nas quartas, cara, foi assim... Tanto é que praticamente a molecada que não viu 2002 não lembra de como é que foi o ano, né? Não lembra de como é que foi o começo do ano que não teve o Paulista, quer dizer, pra gente não teve o Paulista, né? Então, eu acho que, de fato, foi um ano estranho, mas talvez um dos melhores anos da minha vida. Mas, enfim, vamos começar a falar então do ano do Santos. Guilherme, que quis falar do ano inteiro, chato pra caralho, mas enfim. Guilherme, é hora de dar um cochilo agora, né? Manda aí como é que começou o ano do Santos, fala um pouco aí do histórico. Então, dá seu show aí. Eu só pedi pra falar que senão o Julião ia começar, ele ia falar a estatística de todos os jogos, da pré-temporada, entendeu? Não, rapidinho. Você ia falar que o Santos conseguiu a proeza de ser eliminado na segunda rodada da Copa do Brasil, andando bem legal, pro Internacional. E naquela época, que nem tu falou, tinha o torneio Rio-São Paulo. Aí o Santos conseguiu ficar em nono, atrás do glorioso Et Jundiaí, que foi o oitavo. E com isso, ele não conseguiu nem se classificar, que tinha um super paulistão. Não sei se vocês lembram disso. Que aí os melhores paulistas aí o Santos nem isso foi, que foi até, acho que o Ituano, ou São Paulo, não sei quem foi campeão. Era só isso, era só pra... e o Santos ficou, acho que 3 meses sem jogar futebol. Porque como o Santos foi eliminado rápido... 4 meses. Foi eliminado rápido, teve Copa e tal, o Santos ficou... E assim, era desesperador, assim, antes do campeonato, acho que a gente vai falar, era previsão, essas coisas, aqueles guia da placar que tu comprava, era pro Santos cair, né? Falava que o Santos ia cair, lutar pra não cair, e depois a gente mudou isso. E foi rápido. Foi só isso? Só isso, Rodrigo. Beleza, então agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil aí. Eu já vou lançar pro convidado, porque aqui o convidado se fode, foda-se. Rodrigo, o que tu lembra do começo do ano do Santos? Do começo do ano do Santos? Cara, eu lembro que a gente tava em frangalhos, assim. Olha, eu lembro dessa eliminação contra o Internacional. Mas, assim, a gente não esperava muita coisa, né? Não foi um ano... assim, era como o Guilherme mesmo disse nas revistas, e que todo mundo dizia que o Santos lutava para não cair. Eu lembro que a gente teve o Marcelo Teixeira, se eu não me engano, ele em 2001 contratou um monte de jogador, Edmundo, Rincon, e assim, esses caras saíram e o Santos ficou, cara, depenado, assim. O Santos não tinha condição de absolutamente nada. Até o Leão mesmo conta uma história que ele, quando chegou lá, falou: vou ter que jogar com esse cabeçudo, esse miguinho de canela fina aí, porque não tinha condição nenhuma. E talvez seja por conta disso que esse título tenha sido tão especial assim pra gente.
Da gente sair do nada, tipo, Fênix mesmo. Ninguém dá nada pro Santos e a gente conseguir bater o título, assim, foi especial. Mas o importante mesmo foi quando começou o Brasileiro, né? Antes disso, não tem nada. Vamos começar a chamar Rodrigo Sabonete? Porque escorregou. Eu vou ser sincero já, eu não lembro de porra nenhuma. Zero. Pior que eu lembro. Eu lembro. Eu não lembro. A única coisa que eu lembro é realmente o Santos não participar do Campeonato Paulista, né? E aí, quer dizer, não foi só o Santos, uma galera não participou do Campeonato Paulista também. Mas eu não lembro de porra nenhuma. Fala aí, Julião. Tu que é também segundo mais velho aqui, depois do Guilherme. Bom, eu lembro um pouco também, né, do início de 2002, não, porque... E tu lembra até a droga que você usou ontem. Até isso? Que absurdo. Não, então, as minhas lembranças mais fortes, assim, é realmente logo depois da Copa do Mundo, né, que teve aquele amistoso, né, contra o Corinthians, eu até citei ele no programa de atacantes, em outros programas atrás, né, que depois daquele amistoso, que aí pelo menos deu uma ponta de esperança, assim, pro time do Santos, porque pegou o Corinthians, que era o time que tinha vindo de títulos, né, da Copa do Brasil, né, naquele ano, e tinha um bom time, tinha, né, um elenco realmente bem melhor do que o do Santos, pelo menos no papel, no início do campeonato, né, brasileiro, e nesse amistoso, né, pré-campeonato, o Santos, né, ganhou de 3-1 e foi, aliás, realmente onde o Santos mostrou, né, pro Brasil, né, que tinha um potencial e tinha jogadores com grande potencial. Então é a única parte que eu lembro, assim, mais antes do campeonato. De início foi isso que o Rodrigo comentou, né? Não tem muito o que recordar, porque na verdade é melhor esquecer. Mas, Julião, vou te falar uma coisa que me deu um estalo, que eu me surpreendi comigo mesmo. Porque na minha cabeça, eu lembro do jogo Santos e Itaquera, eu não tava vendo, eu lembro que eu tava na fila. Eu tava na fila de uma matinê, veja só, né? Olha aí, já foi jovem um dia. Já fui jovem, eu tava na fila de uma matinê. E aí eu lembro do moleque botar no radinho, assim, e aí, tipo, tava, sei lá, 2-0, 2-1 pro Santos. E na minha cabeça, esse dia era janeiro, olha só, na minha cabeça. Nossa. Na minha cabeça era começo de pré-temporada, na minha cabeça até então, na minha memória afetiva. E eu comecei a ler aqui, e isso foi uma série de amistosos que o Santos fez durante a Copa do Mundo, e eu não lembro, mas eu não lembro nunca disso, tá ligado? Fala aí o que tu lembra, Guilherme. Então, naquele ano eu só lembro, antes do Brasileiro, eu lembro que o Santos ganhou do Corinthians, que eu fui no jogo, era 1-0, acho que do gol do William, e eu lembro que eu vi, acho que a vergonha... Uma das piores derrotas que eu vi o Santos perder pro Et e Jundiaí, aqui na Vila. Pra tu ver como que choveu pra caralho, a Vila Lagoa, demorei uma meia hora pra conseguir sair do estádio. Só isso que, assim, que eu me lembro mais, assim, Eu acho que o Santos ganhou o clássico contra o São Paulo também aqui. Eu só lembro que o Santos jogava bem clássico, mas perdeu os jogos pro Et e Jundiaí, aí empatava com, sei lá, Portuguesa, Bangu, sei lá que porra. E o Santos venceu os clássicos, isso que eu me lembro antes do Brasileiro. Eu puxei aqui, teve realmente essa série de amistosos, né, antes da Copa depois da Copa do Mundo, na verdade, né, e o Santos chegou a jogar, por exemplo, com o Glasgow Rangers, da Escócia, né, então, isso eu não tinha a menor noção que o Santos tinha feito esse jogo. Fui lembrar agora que eu fui pesquisar os jogos que o Santos teve, né, antes do campeonato brasileiro, e foi mais ou menos isso que o Guilherme comentou mesmo. O Santos ganhou do São Paulo, né, de 3-2, mas perdeu pro Palmeiras, né, de 2-1, e contra o Corinthians ele ganhou de 1-0 também no início do ano. Então, eu não vou lembrar mesmo, eu não... eu tava... Não sei se vocês lembram, mas o Santos, na época, no primeiro semestre, o Oséias jogava no Santos. Jesus! O Oséias eu lembro do Oséias. Mas só se era 2001 ou era 2002, mas é verdade. O Santos, assim, ele foi eliminado pelo Internacional, mas a primeira, se eu não me engano, assim, acho que foi contra um time de Rondônia, assim. E o Santos, Paraná. Foi o de Paraná? Isso. Então, o Santos empatou lá e ganhou na Vila, depois... Cara, assim, era muito dolorido, assim. Pra mim, assim, o ano 2002 começa pós-pentacampeonato.
Ó, eu vou só para não estender muito, eu vou falar o time do Santos no início do ano, e foi nesse jogo contra o Ji-Paraná. O Santos tinha Fábio Costa, Michel, Odivan, Preto e Léo, Meu Deus, Paulo Almeida, Marcelo Silva, Esquerdinha, aquele que era do São Caetano, Robert, William e Oséias. Meu Deus. Aí, Oséias. E o técnico era Celso Roth. Meu Deus. Vocês querem relembrar isso? Eu ia comentando do Celso Roth agora. Já deu, né? Vamos pro Campeonato Brasileiro já. Não, mas tem uma coisa aqui engraçada do Celso Roth, que esse primeiro semestre foi bizarro, né? E o Marcelo Teixeira falou assim, ó, é o seguinte, a gente vai colocar... Que o Celso Roth que subiu essa molecada, né? E aí o Marcelo Teixeira falou, ó, a gente vai fazer uma limpa aqui, a gente vai cortar aqui os salários e tal, porque não tá dando, inclusive a gente vai ter que baixar o teu salário. E aí foi nessa que ele não aceitou. E ele pediu alguns medalhões e uma coisa curiosa é que ele pediu Romário. Ele pediu o Romário pro Santos. E aí, juro, quando eu li isso aí, eu não lembrava disso, né? Agora, vamos filosofar um pouco? Vamos filosofar? Imagina o Romário no Santos. Imagina o Romário com o Robinho no Santos, meu Deus. Então, eu não sei se dá muito certo ou dá muito errado, tá ligado? É verdade. Mas, sei lá, o Romário no lugar porque o Romário naquele ano ele foi ele foi um dos artilheiros do... Foi. Em 2001 e 2002, né? Ele foi um dos artilheiros do Brasil. Eu acho que olha só, hein, vou até pesquisar aqui, Tá internet. aqui, peraí, que tá aqui. Mas eu acho que foi o Romário, hein? Cadê? Foi o Luiz Fabiano, né? Não, o artilheiro foi o Luiz Fabiano. Rodrigo Fábio. Romário ficou em terceiro atrás do Dimba, do quarto. O Romário ele foi artilheiro em 2005. Ah, sim. Mas assim, várias vezes, né? Assim, o Romário com 50 anos é melhor que o Jean Mota, tá ligado? Nossa. Hoje o Romário é melhor que o Jean Mota. Precisa muito, né? É. Romário com 50 anos é melhor que 50% do futebol brasileiro, assim, da Série A. Total. Então, mas isso eu não lembrava, e aí o Celso Roth saiu, entra o Leão, e aí entra nessa fase, né? Deixa eu falar um pouquinho do começo do Brasileirão. Começou o Brasileirão com vitória sobre o Botafogo, não lembro, e aí já caiu diante o Juventude fora de casa. Fora de casa, o Santos ficou, sei lá, quase 12 jogos sem vencer fora de casa. Exatamente. Ah, que maravilhoso, né? Isso aí parece que a gente tá falando desse ano, né? É a tradição, né? É uma das marcas do Santos, né? E aí na 15ª rodada foi fazer o primeiro clássico. Ganhou? Não, lógico que não, empatou contra o Palmeiras. Palmeiras que a gente tem que lembrar o Palmeiras, né? Rebaixado o Tabajara, né? O Tabajara. Mas, ó, esse jogo do Tabajara? Não, eu lembro não, né? desse jogo. Foi esse jogo? Não, eu não fui, mas eu lembro. O Robinho fez um gol, eu acho que o Arce empatou no final do jogo de falta. Isso que eu ia falar. Foi no finzinho, o Santos, se eu não me engano, assim, de cabeça eu tô falando, o Santos finalizou, 20 vezes o gol. Assim, só não fez o gol, o Marcos catou tudo mesmo. Cara. Esse jogo era pra ter sido um 5, 6, 7... Exatamente. Não, mas o que eu queria perguntar é o seguinte, foi em 2002 ou 2003... Acho que foi 2003, né, que o Santos recebeu o Palmeiras e o Som da Vila tocou Organizações Tabajara. Eu já não lembro se eu acho que foi uma informação muito específica essa. Não, porque eu lembro disso. Eu não lembro do jogo, mas eu tava que o Som da Vila tocou Organizações Tabajara, que era a moda, né? Pra quem não sabe, Cacete Planeta. E aí, foi um marco, assim, eu só não lembro que se foi em 2002, nas últimas rodadas, ou em 2003, já com o Palmeiras rebaixado. Mas enfim, vamos passar para o segundo clássico, que eu acho que é o clássico do gol antológico do Alberto, né? O Santos vence o time de Itaquera por 4-2, lembrando que o time de Itaquera, timaço, assim, tava jogando demais, apesar de ter o campeonato roubado, né? Foi campeão da Copa do Brasil, mas o Alberto com aquele golaço de bicicleta, meu Deus do céu. E eu lembro que agora entra o raiz, né? Porque é o seguinte, e aí vamos ver se vocês concordam comigo.
Pra mim, torcedor raiz tem que ouvir pelo menos um jogo no rádio, velho. Tô falando sim. Tô sendo bondoso. Esse eu também né? escutei. Esse eu escutei no rádio. 80% não na passei em época lugar era nenhum. rádio, né? Era, até os jogos finais o segundo jogo contra o São Paulo, que depois a gente vai falar, né? O jogo contra o Grêmio, da volta, ainda, mesmo jogos decisivos, ouvia ele no rádio. Sim, eu também. Eu acho que esse... né? Sim, e esse jogo que o Santos mostrou, assim, tipo, realmente, assim, que tinha alguma coisa diferente, né? Até então tava... tá jogando bem, ganham jogos, perde nesse que falou, caralho, ganharam deles lá, 4-2, gol de bicicleta. Porque eu me lembro que começaram a olhar o Santos diferente naquele campeonato. Eu lembro que esse jogo choveu pra cacete, né? Foi. Sim. E eu lembro que tava ouvindo no rádio. Foi dia de semana, né? Foi um dia de semana, né? Foi E o Santos abriu 4-0, né? Exatamente. Poderia ter sido bem melhor ainda se eu não tivesse tomado os outros 2 gols lá, não. Sim, mas ainda assim o Santos não tava beirando, não tava nem cheirando ali o G8, né, que a gente falava, porque era muito inconstante, né, fazia essa vitória sensacional e aí chegava em, sei lá, um outro time menor, tipo Juventude, e perdia, tá ligado? Paysandu, você perdeu o Paysandu. Esse o Rodrigo gosta dele. Eu gosto desse jogo. Eu gosto. Todo programa eu falo desse jogo e assim, cara, eu vou colocar no YouTube aqui, que eu preciso rever o Leão tomando uma pancada na cabeça. Pera aí. Desculpa, Leão. Foi o Preto também, cara. O Preto também tomou ponto. Foi maravilhoso. Vão falando aí enquanto vão enchendo a bola aí enquanto eu vou pesquisando aqui. Esse foi bem a marca do Santos, né, nesse brasileiro, foi bem inconstante. Ele ganhava jogos de times fortes, ganhou do Grêmio. Que isso, gente? A imagem que aparece é o Preto na maca. Que mancada. Perdão. O Santos goleava, ganhou do Cruzeiro de 4-1, fazia bons jogos, mas depois na sequência ele tinha umas sequências terríveis de perder pro Paysandu, que eu comentei, empatar pro Bahia. Um que foi bem assim, o Santos jogou muito bem contra o São Paulo, só que perdeu, né? O São Paulo na época era líder, tava disparado, era o melhor time. Aí o Santos chegou, acho que até empatar, se eu não me engano, com o Diego, e logo em sequência toma um gol, assim. Foi o gol que o Diego, né? Foi o jogo do Diego, foi. Isso mesmo. Então, nesse eu lembro que, bom, clássico, né? O Rogério Ceni ir buscar a bola no meio de campo, no pênalti, isso aí é um clássico. E aí eu lembro que o Rogério pegou o primeiro pênalti, né? E só que, de novo, ele tava já na grande área de São Paulo, praticamente. Aí voltou e aí, de raiva, o Diego foi no sim. Que atitude, né? O moleque de 17 anos mandar uma dessa, né? Acho que era 16 ainda, não era? Eu já tinha feito 17. Aí já mas acho que era 17 já. Ele começou com 16 anos. O Rodrigo tinha pôster do Diego colado na parede lá. Verdade. Tudo. Não lembra? Verdade. Fazia o teste da Capricho, se ele combinava com ele e tudo. É verdade, mas não lembro. E aí eu sei que o São Paulo terminou em primeiro. Eu até peguei aqui a classificação geral do campeonato. Primeiro lugar, São Paulo com 52 pontos. São Caetano em segundo, veja só. São Caetano em segundo com 47. E aí Itaquera em terceiro com 43. Aí vem Grêmio, Juventude 41. 40 Atlético Mineiro e Fluminense. E 39 Santos e Cruzeiro. E aí o Santos vai passar pelo critério de desempate, que na verdade é uma vitória, porque até o saldo de gols, o Santos tinha menos 3 de saldo de gol, velho. Não, acho que tá confundindo. Não, tá errado. Confundi com o Fluminense, era mais 10, é isso. Desculpa. Era tudo igual, passou pelo saldo. Passou pelo saldo, exatamente. Mas naquele última rodada, né, o que era o principal time para tirar o Santos da classificação era o Coritiba, né, que era o time que tinha a mesma quantidade de vitórias do Santos, então se o Coritiba ganhasse, ele ia, né, ultrapassar o Santos, né, com os mesmos 39 pontos, mas ele ia passar pelo número de vitórias, né, só que aí o glorioso Gama
Não, calma aí. Antes de contar esse episódio, porque pra se classificar tava Santos, Cruzeiro, Vitória, Curitiba. Goiás e Curitiba. Era só essa Só galera. Só essa galera pra tentar se classificar. E aí conta aí como é que foi, porque Gama, te amo. Eu lembro que tinha 2 eventos especiais nessa última rodada, que era, cara, a consolidação, né, da classificação do Santos e o rebaixamento do Palmeiras, né, que foi aquele último jogo deles contra o Vitória, né, então eu ficava metade do tempo ouvindo o jogo do Santos, vendo o jogo do Santos e vendo o time do Palmeiras que estava passando, né, na TV aberta, né, e os outros times que estavam disputando, né, o Goiás, ele tinha poucas chances, porque ele tinha que tirar, né, um saldo de mais de 7 gols, né, para passar o Santos. E aí foi o jogo do Coritiba, que foi o principal, contra o Gama, que era o time que já estava rebaixado, não tinha qualquer chance de sair, né, do rebaixamento, e aí tinha o Dimba, né, que o Guilherme até citou, né, que foi um dos artilheiros do campeonato, né, e que acabou com o Coritiba aquele jogo. Não sei porquê, o Gama jogou tão bem assim, se rolou alguma mala branca ali, Não, a mala branca de quem, né? Porque o Santos o Cruzeiro, né? Cruzeiro, de outro time, e deu certo, cara. Cara, eu sei que por conta desse jogo, eu já falei isso em outros episódios, mas toda vez que eu vou pra Brasília, eu tento ir no Gama, velho, que nunca consigo, porque é longe pra caceta. Mas eu lembro que quando eu fui na Copa do Mundo, Portugal e Gana, tinha um cara com a camisa do Gama, eu quase furtei ele, quase roubei, só que eu tava meio alterado e quando eu fui abordar ele já tinha sumido. Mas o Gama, sensacional. Puta, eu amo o Gama. 4-0. Desculpa, é que eu lembrei que foi 4-0, acho que o Dimba fez 3, ou alguma coisa assim. Dimba eterno no nosso coração. Tem que ter uma estátua aqui. É válido também falar os rebaixados, né? Porque eu acho que. Acho que dois deles é muito especial falar. Exatamente, afinal de contas, faz parte aí do campeonato, né? Então começa pelo último, Botafogo, que é Botafogo sempre medíocre, né? Botafogo. Infelizmente, injustiçado o Gama foi, infelizmente. Exatamente. Não mereceu. Excelente. Portuguesa, que já estava demonstrando para que veio no mundo, né? E Palmeiras. O Tabajara. Eu me lembro que foi a primeira vez que um grande de São Paulo caiu, a Portuguesa. Eu fiquei muito triste com isso. A Portuguesa que vinha vez final com o Grêmio do Brasileiro, tinha chegado bem e caiu a Portuguesa e de lá, tadinha, nunca mais foi a mesma. É verdade. Bom, então vamos começar então no mata-mata, Guilherme? Finalmente, né? Aí o Santos foi pro mata-mata, pegou time sensação, né? Que falavam que ia atropelar o Santos, que era o São Paulo, que já tinha ganho. E era assim, o clima mesmo era tipo como se fosse o Real Madrid, né? Que falavam que era um time do caralho, que era assim, né? Vai ser só pra cumprir tabela. Sim, eu me lembro que assim, tipo, acho que só Santista acreditava mesmo assim, com desconfiança geral. Assim. Apesar de Santos jogar bem na Vila fora, como vocês já falaram, era uma tragédia, né? E aí o Santos conseguiu a vitória em casa, 2-1. Foi gol do Diego e do Roberto. 3-1. 3-1, desculpa, 2-1 foi o segundo, e é importante destacar nesse jogo não, eu acho que nessa fase, que aí eu vou jogar para a opinião de vocês. Eu sempre, se tratando do Santos e se tratando da Vila Belmiro como era antigamente, eu acho que foi fundamental o Santos ter conseguido jogar todos os primeiros jogos em casa, porque a Vila Belmiro fazia a diferença na época, tá ligado? Tanto é que, porra, não dava pra entrar contra o Grêmio, tá ligado? Foi uma parada de passar mal mesmo vendo o jogo, mas eu acho que foi fundamental. O que tu acha aí, Rodrigo? Acho também. A gente faz o resultado, né? O primeiro resultado a gente fazia, e depois fechava a casinha. Pô, se você for ver, são resultados expressivos. 3-1 no São Paulo, depois vem 3-0 no Grêmio. Reverter um 3-0 é muito complicado. Então, concordo inteiramente com você. Assim. A Vila Belmiro sempre foi nosso, até na época ruim, sempre foi nossa aliada, né? Os times, às vezes, tecnicamente superiores aos nossos, iam jogar lá e tomava da gente.
Então, em 2002, Vila Belmiro fez toda a diferença, com certeza. Julião, o que tu lembra aí do primeiro jogo na Vila? Que eu lembro de pegar jornal, lance na época, eu lembro do meu pai falar, lembro dos meus amigos falarem do tipo, não, vai ser só um jogo extra, vai curtindo aí o último jogo do Santos, porque acabou, não tem como vencer o São Paulo, o Kaká é o novo Pelé, que não sei o quê, né, enfim, mas o que tu lembra desse jogo? O clima antes do jogo era mais ou menos esse, assim, tipo, somos o azarão, né, porque a gente classificou por causa do Gama, que foi o time rebaixado, então não foi nem muito pelos próprios méritos do Santos, e o time do São Paulo, por ser o primeiro colocado na primeira fase, realmente tinha um bom futebol, tinha um bom time, o Ricardinho, o Kaká, o Luiz Fabiano, né, que foi um dos artilheiros, tinha né, o Rogério Ceni, Gustavo Neri, enfim, tinha um time realmente bem treinado pelo grandiosíssimo Oswaldo de Oliveira, e aquele jogo foi realmente um total divisor de águas, assim, parece que o Santos começou um outro campeonato ali, né, naquela reta final, e os 3-1 com o Santos acabando com o São Paulo, realmente foi incontestável o futebol do Santos naquele jogo, com os golaços de Diego, o gol do Alberto. Então, aí sim, deu uma confiança, mudou a chave no time, assim, tirou aquela confiança e ali acho que deu muita confiança para todo o elenco. E aí também a torcida começou a acreditar de vez no time e foi o primeiro passo importantíssimo para o Santos conseguir o título, né? Foi arrancada, né? Poucas vezes eu vi a Vila Belmiro daquele jeito, eu não consegui ir, não consegui ingresso. E poucas vezes eu vi a Vila daquele jeito. Mas fala aí o clima do jogo aí, Guilherme. Então, cara, o Rodrigo lembra, não sei o Julião e o outro Rodrigo, quando começaram ali na Vila, mas era totalmente diferente, assim. Só de olhar, pegar a imagem da televisão, tu via a Vila era faixa pra tudo que é canto, era bexiga, era fumaça, era... Lembrando as faixas ao contrário, né? Ao contrário, mas assim, não tinha só ali onde era organizada, era na Vila inteira tinha faixa, tu podia entrar com uma faixa. Hoje em dia tu tem que se cadastrar na polícia, fazer caralho a 4 pra conseguir andar com uma bandeirinha. Exato. Eu me lembro de ficar horas e horas na fila, tanto quanto o Grêmio, não sei se quanto o Grêmio depois o Rodrigo conseguiu ir. Quanto o Grêmio eu fiquei, acho que das 8 da manhã pra conseguir ingresso a 1 da tarde, assim, era tipo... Era pesado. E assim, a Vila, antigamente você conseguia andar, então assim... Na final, assim, quarta, semi, todo mundo quer ficar na organizada. Então, na parte da organizada tinha, sei lá, de 20 mil pessoas, tinha 10 mil só ali, né? Que era impossível de se mexer, assim. Era que se desse uma merda, todo mundo morria, porque é impossível, assim. Do nada tu era arrastado para um lado, do nada tu tava caindo, era foda. Se tivesse corona naquela época ali, né, ia sair todo mundo contaminado. Puta, já tá tudo morto ali. Já... Não tinha nem como. Gotícula ali, já era, cara. O Santos jogou demais o jogo da ida, eu acho que tanto é que por mais que o Kaká tenha feito o gol, né, o Kaká que era o grande visado assim, mano, mas não teve pra ele, o Santos jogou, mas assim, um jogo quase perfeito mesmo, e o jogo na Vila foi tão fantástico, digamos assim, que o da volta nem teve tanta repercussão, né, porque já era difícil pro São Paulo, né, e não conseguiu, já quando tomou o segundo gol já viu que não ia dar, né? Mas, e eu falei da Vila Belmiro, que eu nunca tinha visto naquela época, eu não consegui nenhum jogo, porque o único jogo que eu consegui ingresso foi no da final, mas a gente vai chegar lá. Por quê? Quanto São Paulo, já tava o inferno. Quanto o Grêmio, eu superei essa frase aí, porque é o seguinte, eu nunca tinha visto a vida do jeito que eu vi pela TV, né, contra São Paulo, quanto o Grêmio, eu nunca vi uma festa daquela, porque naquele dia faltou papel higiênico na Baixada Santista, meu amigo. E não era coisa do corona, né, que não tinha naquela época, né. É verdade, não, porque é o seguinte, meu amigo, pega, você que não tá ligado no que eu tô falando, pega o vídeo da entrada do Santos na semifinal do Campeonato Brasileiro, Santos e Grêmio. Só pega o vídeo. Cara, é impressionante. E era papel higiênico mesmo, não era aquelas bobinas, aquelas coisas. Papel higiênico mesmo. Porque até nesse jogo acho que deu mais de, acho que quase 25 mil, né, torcedores, né, nesse jogo contra o Grêmio.
que era hoje em dia é impossível isso hoje na Vila Belmiro, tanto por causa das reformas, né, que fizeram e pelas limitações de PM, segurança, então naquela época até não tinha muito esse controle, né, acho que até por isso que o estádio estava tão lotado nessa semifinal, e foi todo um êxtase nesse jogo, porque tanto pelo jeito que o Santos jogou, foi uma das melhores partidas do Santos no campeonato, né, e vários golaços, foram 3 golaços do Alberto, né, que fez 2, o Robinho, que depois fez de cobertura no Derlei, que era um goleiro maluco, que não tinha... Chato pra Ninguém caralho. gostava, chato pra caralho, nem a família dele gostava dele, né, então deu declarações bizarras no final do jogo, puto com o Robinho, que fez o gol de cobertura em cima dele, né, então tudo isso contribuiu, né, porque o jogo fosse aquela loucura, que a torcida incendiasse, né, a Vila Belmiro. Só para colocar em destaque, além do jogo do Grêmio, nas quartas de final, o Grêmio pintou um clássico lá do sul deles, lá, contra o Juventude, beleza, só que o time de Itaquera já ia se destacar porque ele tinha metido 6 no Atlético Mineiro, tá ligado? E beleza, então assim, os caras já estavam de olho, e o time de Itaquera sempre foi conhecido na época de crescer em mata-mata. Era incrível. Os caras jogavam mediano, mata-mata, os caras cresciam. Aí a gente já alertava ali. E aí contra o Grêmio, a gente ia enfrentar outro artilheiro, que era o Rodrigo Fabri, que estava comendo a bola, né? Mas vamos passar pro convidado aí, contra o Grêmio, meu amigo, o que você lembra? Cara, eu lembro de assistir esse jogo pela Record. Nossa. Lembro bem. Inclusive, só ia comentar que até no jogo das quartas de final foi quando o Fábio Costa começou a jogar, né? Sim. Porque É verdade. O Fábio Costa e também outro destaque do jogo das quartas de final foi o Maurinho, lateral direito, que jogava muita bola. As pessoas esquecem por causa do Robinho, Diego, mas o Maurinho jogava muito. Sim. Contra o Grêmio foi um baile. Eu acho que foi o jogo perfeito. Não só pela questão dos golaços e tudo mais, mas porque, bom, como vocês disseram, a Vila Belmiro, sim, estava entupida, estava, maravilhosa, assim, do jeito que devia ser até hoje, inclusive. E o Grêmio tinha o Derlei, que provocava pra caramba, né? Era um goleiro que sempre, pra mim, foi muito ruim, assim, mediano, o pessoal endeusava esse cara. E eu lembro até que no final do jogo ele meio que tretou com o Diego, porque os moleques, assim, comeram a bola. Pra mim foi o jogo, assim, tecnicamente falando, assim, quem sou eu pra falar, mas tecnicamente falando, foi o jogo perfeito do Santos. O Santos atacou pra caramba, não teve muitos sustos, e ali eu falei, cara, dá pra ser campeão. Porque segurar essa molecada... fato, concordo contigo. Acho que pra mim foi o jogo perfeito. O Robinho ali mostrou, né? Lógico, o Robinho cresceu pra caramba na final, mas o Robinho ali, meu irmão, o que esse moleque fez? E eu acho que é legal porque o que eu vou falar agora, porque assim, nós que éramos meninos da fila, a gente não tinha noção do que era a categoria de base, do que eram os moleques jogando, porque a gente sempre, principalmente em 2000 e 2001, a gente tinha uns medalhão, tá ligado? Então a gente sempre, tipo, falava dos caras que era estrela e tudo mais, e pela primeira vez surge uns moleque folgado, que ainda mais a gente que tava na escola, a gente tá ligado que a gente tá falando, os moleque folgado mesmo, de pedalar na tua frente, dar chapéu, e tu tem que dar uma porrada pra ele parar, tá ligado? E era assim, e pela primeira vez eu acho que eu vi um jogo que esse moleque ia pra cima e não parava, velho, não parava. Parecia que, tipo, sei lá, antes do jogo dava um chocolate pra eles, tá ligado? Eu ia falar outro exemplo, que é o Julião, né? Que antes de qualquer coisa. Isso que o eu Julião, falar, né? O Julião toma. Mas eu não vou usar isso, afinal de contas, não. Escola. E naquela época, o Julião, eu acho, não usava nada. O Julião era um menino no colégio. Que isso, só Yakult. Bom, se bem que, Guilherme, colégio, uma das coisas que usa bastante no colégio é bafura cola, né? Que isso, gente? Vamos seguir com o Olha, não sei, né? Cola, benzina também era famosa, né? Enfim, né? Ele falou que ia bem em artes, né? Mas não sabia que ele usava pra essas coisas, né? Exatamente, a Tenaz ali cantava na época, malandro. Vocês param com isso também. A Tita Guache, né?
era top. Para de falar essas mentiras sobre a minha pessoa, que meu pai ouve o podcast. É verdade. Então, é verdade, é verdade. Um abraço, pai do Julião. Não, mas é legal saber que a família é aberta, né? É bom saber que sabe a família aberta. Grande abraço para o Julião. Vamos voltar pro programa. Vamos voltar ao programa. Guilherme, Santos e Grêmio. Então, cara, eu fui no jogo, nesse jogo. Assim, foi o primeiro tempo, acho que, fudido do Santos. Assim, um jogo que nem o outro Rodrigo falou, não você, o Rodrigo que vale. Foi um jogo perfeito. Esses ataques nesse momento. Não, desculpa, cara. Foi um jogo perfeito, assim, tanto que acho que quase ninguém nem lembra que o Santos perdeu o jogo da volta. Porque foi um jogo tão bom primeiro que a gente nem lembra do jogo de volta, assim, praticamente. Assim. Eu nem lembro porque. Eu nem vi o jogo, né? Porque nem passou na TV, né? Foi só no rádio e só vi os melhores momentos. Foi 1-0, né, pro Grêmio, então. Gol do Rodrigo Fabra, inclusive. E pior que eu lembro desse jogo também. Mas o Grêmio não jogou nada, assim. Foi só um gol que eles acharam no final do jogo. O Santos suportou bem, assim. Porque lá no Olímpico era sempre foi embaçado, né? Pra jogar no Sul. Tanto o Grêmio quanto o Inter era chato pra caralho. Se você for ver até a campanha do Santos da primeira fase, jogar fora de casa era um medo até contra o Ananindeua. Por isso que a gente ficava com receio até o 3-0, Pacom. 3-0. E a gente tem que lembrar também que pelo fato do Santos ter se classificado em oitavo, qualquer empate nos dois jogos dava um outro time. Exato. Sim. Entendeu? Então, pra gente, apesar de ser 3-0, 3-0 não, tranquilo não, porque era o Santos, e o Santos, se jogasse contra o Itapipoca, era problema, assim, fora de casa. Se eu não me engano, eles fizeram o gol logo de cara, né? Foi logo no começo do jogo, não foi isso? Não, se não me engano, foi no segundo tempo. Eu acho que foi contra o São Paulo, né? Que foi nas quartas, né? Que aí, 4 minutos de jogo, o Luiz Fabiano fez gol, aí deu um medinho. É verdade. Todos os jogos naquela época dava medo, né? Não, é verdade. Bom, o Santos consegue passar pelo Grêmio, então, e aí tá desenhada a final mais esperada e ao mesmo tempo a final mais temida. Esperada porque é aquela coisa, se desse bom, ia ser histórico. Se desse ruim, não ia ter buraco pra gente enfiar tanta cabeça, né? Exatamente. Verdade. E infelizmente tem que lembrar o jogo de 2001, né? Eu ia falar disso, porque a gente vinha de 2001 traumático, a gente vinha, quer dizer, acho que 2000 e 2001, né? Porque 2000 contra São Paulo também foi traumático, e 2001 contra eles também. Lembrando que o time de Itaquera, ali nos anos 90, infelizmente, tava com tudo, né? Sempre teve bons times e aquela coisa que eu falei, chegava no mata-mata, os filha da puta ganhava raça pra caceta. Aí aquela coisa, antigamente não tinha essa babaquice que é hoje de só 10% no estádio, era metade e metade, né? Isso. E aí a torcida desgraçada lotava, ficava empurrando esses filha da puta e era foda. E aí, Morumbi, decidido, final, Santos e Itaquera, primeiro jogo, mas todo mundo acho que tremendo mais que vara verde ali, porque, sim, né, é aquela coisa, e aí, a gente tá jogando bem, mas é os caras, né? Ai, todo de branco, Diego, parece que desceu alguma santidade ali no Diego, só faltou fazer chover, quer dizer, não faltou, né, porque choveu no dia. Ele fez chover. Ele fez chover, 2-0 pro Santos e... mão na taça, né? Porque, calma, antes de falar do segundo jogo, mão na taça, né? Parecia, né? Tipo, o Santos jogou muito, parecia até o time do Corinthians que todo mundo falava, que tinha jogado muito, parecia que era... Se falasse que era ao contrário, tipo, o Santos era o time experiente, o Corinthians era o time de moleque, parecia que inverteu, assim. O Santos jogou muito bem aquele jogo, tipo... tranquilo, fez 2-0, o Alberto, o Renato, assim, bem tranquilo, assim, bem maduro, parecia assim, tipo, agora vai... A final vai ser tranquila, né? Exatamente. Só que não. Que o Santos não teve realmente nem sustos, assim, né? Tipo, nossa, o Corinthians realmente pressionou, perdeu gols, né? Não, o Santos foi levando realmente total domínio do jogo de início ao fim, assim. Né? Tanto que no primeiro tempo, né, fez o gol aos 15, né, com o Alberto.
E isso já deu uma... né, do Renato, né? deu... Isso, e aí na reta final, né, do jogo, né, que o Renato fez o segundo gol que deixou a gente super confiante pro segundo jogo, só que, né... Só que não, né? Antes do jogo começar, a gente tinha essa preocupação porque nós não tínhamos mais a Vila Belmiro, né? E aí a gente fala, vamos jogar 2 jogos no Morumbi, os caras estão acostumados a jogar lá, eles têm direito do empate. Meio a meio, jogo meio a meio. Né? Exatamente, assim, pra gente era realmente o contra tudo, contra todos mesmo. Mas, assim, jogou demais, o time do Santos jogou demais. E essa parte... Eu acho que o Guilherme, ele foi... Olha a minha frase agora, né? Eu acho que o Guilherme foi extremamente coerente em seu comentário. Nossa! Nunca ouvi isso. Vou gravar de novo esse podcast pra deixar de no celular. Não, porque quando ele falou que o Faz Santos um quadro com essa... jogando, quando ele falou que o Santos foi maduro jogando, é exatamente isso. O Santos não... Eu acho que ele não ousou em nenhum momento. Ele fez o gol que realmente, quando teve a chance, ele foi lá e matou o jogo. Tanto é que o gol do Renatinho foi um gol... Tipo, ele estava sozinho ali, ele só tocou ali por cima. Foi assim, um jogo... Bom, a gente não vai ter passar sofrimento nenhum, passamos... E aí, eu lembro que a gente passou uma semana, com isso não é diferente, né? Com a imprensa inteira falando da virada dos Gambá, né? Ah, sim, é verdade. A imprensa inteira, todo momento falando, como que os Gambá gostam de virar jogo, como que eles crescem na final. Aí começaram a mostrar a porra toda, inclusive 2001, né? Sim. E teve também a torcida deles invadiu lá o CT, reclamou com eles. Falou, eu me lembro muito bem que o idiota lá falou: não pode deixar os caras passar o pé em cima da bola, né? E fazer graça. Acho que o Robinho viu isso, né? Antes do jogo, eu falei, não pode, então. E, bom, vamos começar então o jogo, que eu acho que é eu acho que é o jogo mais lembrado da nossa geração e tudo mais. Eu lembro que nesse dia, Santos, eu não vi Santos, nunca vi Santos desse jeito, né? Eu e o Guilherme, que a gente pode falar aqui, não sei, vamos ver São Paulo agora, mas eu nunca vi Santos desse jeito. Eu lembro que na época o meu primo tinha um ingresso sobrando, o ingresso estava R$50. E R$50 na época era muito dinheiro, tá ligado? Muita graça. Era muito dinheiro. E era o ingresso pra ficar lá embaixo, na parte inferior do Morumbi, tá ligado? Então, assim, era muito caro. E eu lembro de eu pedir pra minha mãe, pelo amor de Deus, pra ela deixar eu ir. Só que eu lembro que minha mãe falou assim, não, além de estar muito caro, esse tipo de jogo é muito perigoso, né? Porque era clássico e tal, tinha toda aquela questão do medo, né? E eu lembro que eu pedi, vai passar uma moto agora? Sempre, né, essa porra. E aí eu lembro, e não teve jeito, ela não deixou eu ir, aí o meu primo acabou vendendo o ingresso, e eu fiquei em casa, e eu nunca vou esquecer, não passava uma alma viva na cidade, tipo assim, o domingo inteiro, o domingo era de rua vazia, era papo de Copa do Mundo, assim, tá ligado? Guilherme, o que tu lembra antes do jogo? Cara, eu me lembro também de não poder ir, porque eu era menor de idade e naquela época, acho que todo mundo passou por isso, tu ir pro jogo era falar que tu ia pra guerra, por qualquer parente, exatamente, né? Não, vai na vila, não, mas tu vai armado? Como é que vai fazer? Era um negócio assim, tipo, fudido. Clássico, Não que deixasse de ser, né? Mas era tipo tu falar que ia pra morte, assim, praticamente. Então eu também não pude ir, não tinha como, assim. E R$50 era muito caro mesmo, porque eu me lembro que eu fui no Quanto Grêmio, se não me engano, eu paguei R$10 a meia. Achei caro ainda. Sim. E o campeonato todo era R$5 a meia. Era R$10 inteira. Tu via Santos e qualquer jogo, R$10 a inteira, 5 a meia. Mas lembrando que os R$10 valiam uns 30 hoje também, né? Tipo isso mesmo. Eu lembro também, assim, a cidade parada, assim, era o dia inteiro só falando de Santos, assim, programação do Santos, a tribuna falando. Era o dia inteiro, toda hora, assim, tá dando, sei lá, não lembro que dava domingo de manhã, Esporte Espetacular. Aí no intervalo do Esporte Espetacular, que já estava falando da final, entrava a TV Tribuna mostrando alguma coisa de Santos, assim. O que me marcou muito... Desculpa te interromper, mas você falou do negócio da TV Tribuna, mas o que me marcou muito é que todo ano, a final do campeonato era muito próxima do Natal, né? Tipo assim, era o último jogo da temporada, né? E o que me marcou muito era que todo ano a gente via os repórteres, né, no hotel,
E pela primeira vez era do Santos, né? A Globo no hotel do Santos, sabe? Eu falei, caralho, tá acontecendo mesmo, sabe? Não, era isso mesmo, assim, a cidade parada, assim, um silêncio, assim. Tipo, se alguém saísse na rua durante o jogo, acho que ia andar sozinho, né? Assim, que nem hoje em dia. Em São Paulo, como é que tava em São Paulo aí? Da minha parte, primeiro que foi uma semana, né, bem foda de ansiedade, né, entre um jogo e outro. E no domingo, né, da segunda partida, foi mais ou menos esse clima, pelo menos no meu bairro, assim, né, que eu lembro, de pouca movimentação, assim, era domingo todo mundo realmente em casa, mas o pessoal saía para ir na feira de manhã, ir na igreja, sei lá, né, rezar e... Igreja, no caso, que não é seu caso, né? Eu não entendi o que você falando, Deixa eu falar, é minha vez. Nossa, falou de igreja, se ofendeu, né? Nossa. Foi E mal aí, de Cristo. E então o clima era tipo ruas também vazias assim no bairro, sem grande movimentação e aquela ansiedade para esperar a hora do jogo, assim, depois do almoço, né, tradicional de domingo com a família, né? E pelo menos no meu bairro foi mais ou menos esse clima, né? Não sei como é que foi aí com o Rodrigo. Então vai, fala aí outro crente aí, assim. cristão. Muito parecido. Ninguém Foi na pra igreja rua. também? Olha, eu se falasse que era pra eu ir, viu? Naquele momento eu apelava pra qualquer coisa pra ser campeão. Na hora do jogo, acho que eu não iria, não. Na hora do jogo, eu não ia, não. Não, na hora do jogo, não. E assim, não, mas assim, pouca movimentação. E assim, existia uma curiosidade, porque já que os jogos do Santos não eram transmitidos, e depois que quando percebeu que o Santos chegou na final, até mesmo as pessoas que não acompanhavam o Santos queriam ver o Santos jogar contra o Corinthians, que ganhava os campeonatos. Então, assim, era um jogo que todo mundo esperava, mesmo não sendo torcedor, assim. Mas, assim, no meu caso, assim, a semana foi tensa, ansiosa, e não via a hora. Chegava o Natal, mas não chegava dia 15 de dezembro, assim. Bom, de fato, foi, acho que o jogo que ninguém conseguiu desgrudar o olho, né? E, bom, vamos fazer o seguinte, vamos escutar os melhores momentos com os gols aqui, e vamos escutar como rádio, né? Afinal de contas, podcast é tipo um rádio, e aí a gente comenta o que cada um sentiu, o que cada um lembra, pós aí, porque o barato foi louco, viu? Então eu vou colocar aqui um pouco pouco não, né? O áudio, e a gente comenta o que a gente achou depois desse mini infarto. Peraí que tá carregando aqui, né? Dividiu com o Elano, toca a bola para fora, Elano desliga pela linha lateral. Ernesto campeonato e o time do Santos. Ernesto tocado para Gil, levantou para Guilherme, entrou, tocou, espalma, Fábio Costa. No começo perigoso para o time do Santos no Morumbi. Vai perder Diego e quase que o Corinthians chega lá, o Corinthians vem com vontade. Primeiro minuto do jogo, placar de 0-0, escanteio, Rogério da travessa. Falta para o time do Santos bater pelo lado esquerdo do campo, quase um escanteio. Entre a lateral do campo e a lateral da área, pertinho da linha de fundo. Robert toma distância para fazer a cobrança. O Santos vai tudo para a grande área. Toma distância, Robert. Vai ser autorizado. Não há barreira do time do Corinthians. Apenas o Renato fica à frente da bola. Toma distância, Robert levantou na boca do gol. Subiu, tocou o André. Fábio Costa, Quesada, Roberto jogou para Léo abre, na ponta esquerda para Robinho na pé, Robinho, William vem por dentro, aquele direita fica, Landa, ele passa o pé na bola, para lá, para cá, pintou de pé, pênalti! E o Rogério assumiu o pênalti! Na hora que o Robinho passou o pé na bola, para lá, para cá, Rogério passou-lhe o pé e levantou as mãos à cabeça! Só o Fábio Luciani que foi reclamar e toma cartão amarelo num pênalti claríssimo. Até a família do Rogério marcava. Leandro Quesada. Torcida do Corinthians calada aqui no Morumbi. Pênalti
E o próprio Robinho vai ajeitar e vai bater José Silvério. Robinho tomou distância, correu, bateu, gol! Deve ter quebrado a coluna do Tony, que foi igual o Rogério, correu pra lá, correu pra cá, ficou indeciso, ele rolou, mas de mansinho, gostoso, bonito, e a bola foi de mansinho, pro fundo do gol do Corinthians, na marca de 37 minutos, etapa primeira do jogo, Robinho, camisa 7, Corinthians 0. 13 minutos, etapa final do jogo, 1-0 para o time do Santos. Peçam presidente para pra frente, presidente do Conhaque do Brasil. Toma distância para fazer cobrança de falta. O time do Corinthians, bola batida de volta para Rogério, cruzou. Defendeu! Saiu Costa. Rogério cruzou, Paulo Almeida fez o desvio, tocou para trás, matou o goleiro. Mas ressuscitou Fábio Costa, uma grande defesa batendo por cima do gol. Escanteio, Quesada. Escanteio. Tomou a distância para a cobrança. Bateu dele, ele tocou Fábio Luciano. Espalma Fábio Costa. Uma defesa monumental. Do tamanho do Morumbi. Fabrício da Qualitorina toca por dentro, lançou o jogo para Vampeta. Vampeta domina. Fez a volta atrás. Ele soltou o jogo, tocou para Anderson. Anderson da Qualitorina já passa da defesa para o câmera de ataque aos 30. Faltam 15. O Santos já começa timidamente a comemorar. Vem pelo lado esquerdo do campo, Gil cruzou, tocou, camisa 9, põe lenha na fogueira no Morumbi e põe de novo o Corinthians no páreo. Santos 1, Corinthians 1. Leite de camisa 9. Vem Corinthians, para o Fábio Luciano, tocou Anderson e gol! Contra a marcação de Anderson, fugiu dele, virou pelo lado direito do campo, tocou para a penetração de Elano, Elano soltou para Robinho, levou a marcação de Anderson, foi para a grande área, pediu o Robert, ele tocou, bateu, Elano e gol! Camisa 11!
Santista. Quem tem Robinho tem meio caminho andado para a vitória. Ele que Deus desequilibrou, foi lançado, penetrou na lateral de área, uma floresta de pernas corintianas. Ele viu o Elano chegando e rolou para ele. Elano veio em velocidade e encontro da bola, pegou firme e botou no fundo do gol. Na larga de 44 minutos, etapa final de jogo. Elano, camisa 11, tira o sufoco do Santos. O Santos é campeão brasileiro de 2002 e só pode comemorar aos 44 do segundo tempo. Um gol difícil, um gol sofrido. Está empatado o jogo do Morumbi. Santos 2, Corinthians 2. Eduardo Afonso. Ele levanta aqui pela direita para Robinho. Robinho pôs no peito contra a marcação de Kleber. Segura o jogo. Léo vai por dentro. Ele passa o pé na bola. Para lá, para cá. Tentou a finta da linha de fundo. Fintou a 2. Que grande lance. Tocou para Léo. Dominou de frente para o gol. Bateu. É gol. E eu poderia dizer, gol de Robinho! Ele driblou a 2 zagueiros do Corinthians e rolou para Léo. Léo dominou, invadiu na entrada da grande área. De frente pro gol, cacetou por cima do goleiro do Corinthians. E botou no fundo do gol. Na marca de 47. Olha, vou te falar a real, viu? Ouvir e ver o último gol do Léo não tem como se emocionar, meu amigo. Não tem como. Não, realmente, depois dessa narração, eu também estava vendo aqui, né, o vídeo no YouTube também. É emocionante, cara. É emocionante, assim. Tipo, relembrar, né, todo o sentimento daquele dia, daquela vitória, assim, foi incrível. Guilherme, foi o jogo perfeito do Santos? Não, perfeito não, assim, foi... Porque o começo o Corinthians pressionou, aí o Santos faz o gol, pelo que me lembro. Aí o segundo tempo só deu os caras, pelo menos o começo. Aí sai essa sequência, até na narração dá pra ver. O primeiro gol do Corinthians aos 30 do segundo tempo e em 20 minutos sai 4 gols, né? Que é os 2 dos Gambá e os 2 do Santos. Não foi um jogo perfeito, teve treta do Fábio Costa com o André Luiz, se eu não me engano. Foi o jogo mais emocionante. Perfeito, eu acho que tá longe disso. Mas, assim, pelo título, pela vitória, pela história, foi perfeito. Mas não em campo, digamos assim. Eu não vou me corrigir, na verdade, eu vou complementar. Eu acho que foi o jogo perfeito para quem viu e não era santista. Sim, porra, com certeza. Porque aí sim, foi emoção. Mas eu vou fazer outra pergunta pro Rodrigo. Foi a final das finais para você? Foi. Inclusive, esse ano, eu acho que foi a última final raiz assim, do futebol brasileiro. Assim. Foi um jogo em que a gente teve o Fábio Costa pegando até pensamento. Tem uma defesa que ele faz, que é uma falta que não sei quem bateu a falta, mas que desvia no Paulo Almeida, ele tá no chão, ele sobe e dá um tapa na bola e ela vai, né, ela vai para fora. Um jogo de reviravolta, assim, tava dando Santos tranquilamente, daqui a pouco eles viram, daqui a pouco todo mundo acuado, tem uma molecada, o Leão expulso, a zaga do Santos tretando. Aí o Robinho faz uma jogada genial, o Berlani, assim, pra gente o empate estava bom, mas para ser perfeito precisava ser uma vitória, né? Aí quando o Léo fez aquele gol, cara, tava escutando aqui agora, cara, a emoção assim é muito grande, cara. Foi um jogo perfeito para nós santistas, porque mesmo que se nós pensássemos na maior emoção possível, não chegaria a essa, assim. Foi, sem dúvida, o jogo mais emocionante da vida, assim, com certeza. Julião, o que
se fosse colocar, sei lá, uma frase, uma palavra, esse dia, o que você responderia? Primeiro que você pediu pra mim falar uma frase, aí você vai querer Quebrou o Julião, né, cara? Aí Se for comentar um livro. Se fosse um livro, né, uma enciclopédia, aí realmente poderia ter palavras para explicar. Emocionante, inesquecível, assim, essa partida, por tudo que envolveu, até essa imperfeição do Santos no jogo, de ter as suas falhas ali, né, dos gols que tomou, a questão de, desde dos primeiros minutos do jogo, né, o Diego se machucando, que era um dos principais jogadores, que já tinha, né, aquela dúvida durante a semana se ele ia jogar, o fato de ser contra o time de Itaquera, que tem toda a rivalidade, e pelo que aconteceu no ano anterior, né, que o Santos perdeu para eles no último minuto na semifinal do Paulista. Então, junta tudo isso, o tempo do Santos na fila, né, sem ganhar um título importante. Então, todos esses sentimentos, né, virou um grande pacote que foi, né, um jogo inesquecível, um dos mais emocionantes que eu acompanhei do Santos, e foi o que eu mais, né, comemorei, a vitória que eu mais comemorei, até pelo jeito que terminou o jogo, né. Eu lembro que primeiro começou toda a tensão, né, desde os primeiros minutos, como a gente ouviu aí na narração, com a defesa do Fábio Costa, né, que o Santos toma aquele gol do Guilherme em poucos minutos, né, de jogo. Poderia mudar totalmente a trajetória da partida, né, ia desestabilizar o time, que já tinha perdido um dos melhores jogadores, e tomar um gol com poucos minutos, né, poderia, né, ter outro rumo na partida. Então o Fábio Costa foi essencial, fora a outra defesa que o Rodrigo comentou. E o que eu lembro que mais me marcou, assim, nessa final, claro, fora as pedaladas ali do Robinho no primeiro tempo, eu lembro que no segundo tempo, assim que o Corinthians virou o jogo, eu lembro que eu tava vendo na sala de casa com a minha família, aí eu levantei, eu fui no banheiro, assim, e falei, não é possível, vai acontecer de novo, que nem ano passado. E aí, tudo bem, passou uns minutos, aí o Elano fez o gol, e aí eu lembro que eu saí pra comemorar, né, com meus irmãos, com meu pai, né, a gente se abraçando ali, comemorando, mas a gente ficou um maior tempo comemorando, porque eu já sabia que aquele era o gol do título, e eu lembro que assim que eu voltei pra sala pra ver o finalzinho do jogo, né, só pra ver, na verdade, né, o apito final, eu lembro que o Corinthians já tava cobrando a falta, e aí na cobrança dessa falta, a bola já sobrou, né, lá na ponta pro Robinho, e aí ele fez aquele lance e o Léo fez o gol. Então, assim, tipo, na hora que ele fez aquele gol, eu já tinha acabado de voltar da comemoração de outro gol, então foi uma explosão, assim, foi o que você comentou no início do programa, né, que era o pavio, então ali explodiu a dinamite, foi pura emoção, né, sair comemorando e tudo mais, então foi incrível por causa de tudo isso que aconteceu, né, nesse jogo. Olha, eu juro que você comentando que foi no banheiro e saiu o gol, eu juro que eu pensei que você ia falar que saiu com o peru pra fora, assim, comemorando o gol, passando um peru em todo mundo. Eu juro que eu falei, meu Deus, vai vir merda aí. Um relato emocionante e tal, eu quero ver. Que bom que não houve peru aí rolando aí. Eu lembro que eu chamei um amigo pra ver aqui em casa, mas ele nem era muito chegado a futebol, assim, tava mais pela curtição. E eu lembro que quando o Diego saiu, eu lembro de começar a chorar, do tipo assim, já era, porque o Diego, então, é o que tava jogando pra cacete. Eu falei, meu, puta, já era, meu Deus, de novo. Aí o Robinho fez aquele gol, já tava confiantão, mas como o Julião falou, quando os Gambá fizeram os dois, eu acho que não teve santista que não falou de novo, né? Acho que não teve um cara que tava tão confiante assim, porque na hora ela assim, de novo, sabe? Mais uma vez acontecendo isso. E eu lembro do Galvão Bueno na TV falando, porque a torcida não para, porque o Itaquera é assim mesmo, que não sei o quê, e tipo, claramente torcendo pros caras. E eu lembro de quase nem respirar direito, e realmente o gol do Elano foi algo assim pra lavar a alma. Todo mundo pensou que era do título. Eu lembro de gritar, de doer minha garganta. E quando o Robinho faz aquele lance que é tão belo quanto as pedaladas, de deixar o Vampeta e o Kleber desnorteados, né? E aí acaba sobrando pro Léo. E eu acho que foi o momento ali perfeito, que nem o Léo fala, a vontade só de chorar e morrer, né? Eu quase morri, porque eu lembro que na minha janela não tinha grade ainda,
Então eu lembro de colocar meio corpo pra fora com a bandeira, eu quase caí. Beleza, era o primeiro andar, mas eu sou azarado e provavelmente eu ia cair de cabeça. E eu lembro do meu avô. O meu avô, ele, assim, o meu avô não gostava de futebol, mas ele é aquele cara que na final dava as cornetas dele, tá ligado? Eu lembro do meu avô olhar pra mim e falar assim, cara, merecido, viu? Esse neguinho joga pra caralho mesmo, merecido. Eu lembro da minha avó feliz, e minha avó só via Copa do Mundo. E lembro também de ir pra Praça da Independência. Eu tô até arrepiado de falar esse bagulho. Eu lembro do caminho até a Praça da Independência, que a maioria foi a pé, e o caminho na praia inteira era só bandeira, carro buzinando, era gente chorando, gente de joelho. Olha, eu tô todo arrepiado de falar. Ô, Rodrigo, Gente e na época, Ah, assim, pra quem é de Santos, não era que nem é agora, que era só na praça, assim, em volta, a polícia fecha. Era tipo pra quem é daqui de Santos, é da praia mesmo, ali da Praça das Bandeiras ali, até passando a Praça Independência ali, cara. Era, tipo, não, eu lembro que era cheguei no chapado eu e lembro teve que cheguei gente no que ainda canal foi 3 pra tava vila. fechado. Tava Eu também lembro fechado. disso, cara. Porque eu me lembro que eu era moleque, eu tenho outro amigo, aí o pai dele tinha carro, a gente pegou o carro, aí a gente ainda foi na vila, e a vila tava cheia, ou seja, tava dividida ainda, que primeiro falaram que o ônibus ia pra vila, depois falaram que o ônibus de jogadores ia pra praça, aí ficou naquela coisa toda, e assim, acho que a cidade toda saiu pra rua, foda-se. A sensação era essa, cara, a sensação da cidade inteira ter saído pra rua, porque a praia era tipo ano novo, assim, sabe? Eu acho que quem passou ano novo em Santos sabe o que eu tô falando. Era tipo ano novo e o sinalizador. Foi uma coisa assim bizarra, foi bizarro, tão bizarro que infelizmente teve uma confusão, né? Depois no final, mas assim, foi uma você parada provocou, bizarra. né? Não, eu era um jovem ainda, estava em casa essa hora, mas foi uma Ô, coisa Rodrigo, assim, bizarra. eu não Fala aí. sei se tu foi quando o Brasil foi campeão, e tinha mais gente quando o Santos foi campeão do que com o Brasil na rua. Sim, total. Não, Tava total. muito mais, assim, Eu muito fui mais também, mesmo. e assim, o Brasil, quando o Brasil foi campeão, era meio que de manhã e de tarde, né? Então à tarde a galera foi. O Santos já era de noite, era 6 da tarde, Sim. 6, 7 da noite. E, mano, foi uma parada que virou a madrugada, Santos abaixo de rojão, abaixo de grito, e ninguém arredava o pé, velho. Foi algo assim inesquecível. Eu tinha visto isso um pouco em 95, quando a gente foi pra final, mas do nível que eu vi de velhinho, de senhor de idade, assim, saca? Chorando, de Rapidinho. bebê, foi sensacional. Tu viu criança de colo correndo também não, né? Não porque eu não bebia tanto nessa época. E agora eu vou falar uma coisa triste, mas eu acho que das nossas vidas, e até quando a gente for morrer, o Rodrigo, no ano que vem, vai ser um jogo, a gente não vai ter emoção igual, assim. Mesmo o Santos ganhar Mundial, qualquer um. Porque tudo que a gente falou, Santos na fila, rival, o 10 se machucar, o centroavante estava suspenso, que a gente não falou, o Alberto não jogou, a gente fizer o gol, tomar virada. O técnico dos caras era o técnico que tinha sido campeão do mundo com a seleção alguns anos atrás, assim, não vai ter assim. Eu vejo, né, o gol do Léo, e logo do Léo, né, que é um dos jogadores, pelo menos um dos maiores ídolos pra mim, né, da história do Santos, até pelo que ele jogou em campo e pela pessoa dele, né, o tanto que ele honrou a camisa, então foi perfeito o desfecho, né. O Diego saía, entrar o Robert que era o que estava segurando o Santos antes, né. Estava em 95. Isso, estádio dividido, assim. Brasileiro, qualquer um que a gente ganhar depois não vai estar essa emoção, que é pontos corridos, esquece. Só uma Libertadores com o rival, e mesmo assim não vai ter esse negócio da fila, assim, tipo, eu acho quase impossível a gente sentir a mesma emoção do que aquele jogo, cara. Só pra gente contextualizar como é que tava o elenco inteiro aqui de 2002, os goleiros eram Fábio Costa, Júlio Sérgio, Rafael, Matheus, tá? E aí zaga, Preto, André Luiz, Alex, Odivan, Kleber, Oséias. Eu tô falando do ano inteiro, tá? Pereira, Bernardi e Marcão. Aí o volante, Paulo Almeida, Renato, Marcelo Silva, Alexandre Caldeira. Meio campista, Diego, Elano, Robert, Wellington, Esquerdinha, Canindé, Eduardo Marques, Ailton.
E lateral, Léo, Leandro, Alessandro, Rubens Cardoso, nossa, Maurinho, Michel, inclusive, que é do clube do Julião, os entendedores mas ele é mais leve, ele é mais leve. É, mais leve, entendedores entenderão, e Valdir. E o ataque tinha William, Robinho, Alberto, Douglas, Thiago, Adiel, Fabiano Souza, Bruno Moraes, Júlio César e Weldon. Tá aí o time do Santos. Do ano, né? E da final, né, que foi o Fábio Costa, Maurinho, né, Alex, André Luiz e Léo, Paulo Almeida, Renato Júlio da final aí. A escalação, né, que foi o Fábio Costa, Maurinho, Alex, André Luiz e Léo, né, Paulo Almeida, Renato, Elano, o Diego saiu, né, poucos minutos para entrar o Robert, e o Robert depois também foi substituído no final do jogo pelo Michel, e Robinho, William no ataque, o Alberto ele tomou o segundo, não sei se era o segundo ou terceiro cartão, mas enfim, estava suspenso desse segundo jogo, e aí jogou o Robinho e o William na frente, e depois entrou o volante, né, o Alexandre. E, bom, no público, né, foi 74.586 pessoas, né, pagantes. Pagantes, né, fora o que entraram por fora, né. Exato, a renda mais de R$1 milhão, lá pra época devia ser uma puta de uma grana. O árbitro foi o Carlos Eugênio Simon, um ladrãozinho de merda, né, tirou a gente da Libertadores de 2005. Enfim, cartões amarelos foi pro Fabinho, Fábio Luciano e Fabrício, do time de Itaquera. Maurinho e Fábio Costa pro Santos. Eu não tenho chutes, né, quanto chutes deu, quanto foi a posse de bola, porque... Ainda bem, né? Porque eu anotei no meu caderno na época, mas aí joguei fora, né, aquela coisa de mudança, né, sabe como é que é, então acabou jogando fora o caderno errado, e aí foi os dados do jogo. Mas eu tenho alguns aqui do Santos no campeonato em geral. Deixa eu só achar aqui certinho. O Santos foram 31 partidas, né, com 16 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. O Santos foi o ataque mais positivo, com 59 gols marcados e tomou 41 gols. Então foi isso. E o destaque fica para o Renato, que foi o jogador do Santos que jogou as 31 partidas nesse campeonato. Eu ia até colocar isso para a gente eleger da temporada o melhor e o pior jogador, como a gente sempre faz nos jogos, né? Vamos eleger da final, vai. Vamos eleger da final, o campeonato é muita coisa. Final. Melhor jogador da final, Guilherme? Cara, eu acho que todo mundo vai votar no Robinho, que é óbvio, mas vale a pena mencionar o Fábio Costa, que ele catou. O Robinho ia ter que fazer muito mais gol e mais lances, que se não fosse ele. E assim, o Fábio Costa, só para mencionar, além das defesas, ele parecia o único pilhado mesmo, assim, não vão perder esse jogo. Tanto que ele brigou com o André Luiz, brigou com todo mundo, assim, só faltou sair no soco. Acho que se você tomasse o terceiro gol, ele batia e acabava o jogo, não ia ter jogo. Mas o melhor não tem como ser outro que não o Robinho, né? Não precisa nem falar o porquê. Convidado. Sem dúvida, o melhor é o Robinho, mas tem que fazer mesmo essa menção honrosa ao Fábio Costa. Imagina se o goleiro nosso fosse Nelson Tapia naquela entendeu? Nossa. A outra, não tem como. Vou além. Imagina se o nosso atacante fosse o Uribe. Nossa. Entendeu? Pois é. Julião, não há dúvidas que foi o Robinho, né, o melhor, mas a menção rosa do Fábio Costa, com certeza, foi importantíssimo pela defesa que ele fez. E eu lembro até que na época também eu comprava, principalmente não era meu pai, né, na verdade, ele comprava muito jornal, né, para ver as notícias do Santos, que era o Lance, né, na época, que era o mais famoso, referente a esporte, e a gente sempre ficava olhando, pelo menos ficava olhando as notas, né, do jogo do dia seguinte, né, e se não me engano, o Robinho, né, foi nota 10, e eu acho que o Fábio Costa foi 9,5, se não foi 10, foi 9,5 ou 9 a nota dele, né, então isso mostra que foram os dois destaques do jogo, e é claro também o Elano e o Léo foram importantíssimos para essa partida também. E agora vamos ver, vai ficar um pouco mais difícil. Pior de jogo, Guilherme. Já vou jogar bom pra você lá. Guilherme não. Eu pensei bem, mas quem merece a primeira bomba é o convidado. O convidado aqui não tem coisa de bom, não. Convidado, Rodrigo. Pior em campo.
O pior jogador do Santos em campo na segunda final? Tá, pra mim foi o William. Vocês lembram de alguma jogada do William? Absurdo isso. Vocês lembram algum lance do William? Vocês lembram dele? Tu lembra algum lance do Uribe, meu amigo? Mas se o Uribe tivesse na segunda final, seria ele, entendeu? Caraca. É o William. O William, assim, eu não lembro do William entrando em campo, eu não lembro ele comemorando, assim. O William inexistiu, assim. Então... Caralho, o Santos campeão. Mas ganhou o brasileiro. A gente tem esse programa, o cara tá xingando a real William. O cara tá bravo, velho. Não, mas... 18 anos passou, o moleque tá bravo, velho. Assim, guardou rancor, né? Guardou. Assim, tem que escolher o cara, assim. Infelizmente, o William, assim. Eu ia votar no Diego porque jogou 1 minuto, né? Mas, bom, não posso, né? Por tudo que ele fez no campeonato. Mas o William, assim, definitivamente eu não lembro dele em campo. Um passe, uma a gente entendeu. A gente entendeu. Calma. Tá tudo bem. William, forte abraço, Batoré, tamo junto. Julião em campo. O William foi realmente um cone, mas eu tenho um destaque também. Gente. Nossa, a galera também, viu? Ele foi o nosso Fred de 2010, né, da Copa, foi o William, né, nessa final. Ele foi o Uribe, né, dessa partida. Mas o André Luiz, o zagueiro, também não fez uma grande partida, né, até teve confusão ali um pouco com o Fábio Costa, ficou puto com ele, né, em alguns momentos do jogo. E eu acho que ele estava um pouquinho ali desequilibrado emocionalmente, vamos dizer assim, nessa partida, mas sem dúvida o William. Eu ia falar também já vou adiantar então. Eu não ia colocar o William, só por rebeldia mesmo, mas eu ia colocar o André Luiz, porque naquele momento quase deu ruim ali, de treta, né? Mas só por conta disso mesmo, só por conta de um medinho ali de estabilizar o time, então eu ia votar no André Luiz. Eu acho que até foi um pouco, tanto do Fábio Costa tá pilhado no jogo, e talvez o André Luiz um pouco também inseguro, foi por causa de 2001, né? Sim, total. Enfim, Guilherme. Então, só pra falar, o André Luiz tá desestabilizado no jogo, na carreira, né, eventualmente. Porque o cara tá totalmente desequilibrado, né? Ele continua desequilibrado. Eu sou juiz, saia batendo nos outros. Eu vou além, viu? Eu vou além. Se o Santos fosse um podcast, o Fábio Costa seria o nosso Julião, porque deve estar usando alguma coisa ali que, né, deixa pilhado, né? Que absurdo. Não, Fábio Costa. Da hora. O Fábio Costa mandou um salve pra nós e tudo. O Fábio Costa é da hora. Saudades, Fábio Costa. É verdade. Não, mas então, vocês já falaram os piores, né? O William, eu nem lembrava que ele jogou, porque não aparece. E o André Luiz, porque na época ele era pilhado pro mal, né? Porque ele era pilhado pra baixo, ele não tinha vontade, ele tinha medo. Tá? E o André Luiz, eu até esqueci de falar, quando São Paulo. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi um jogador realmente feliz quando gritaram o nome dele, que desde o lance de 2000 ninguém gritava o nome dele. Gritava o nome dos jogadores todos menos ele. E quando a torcida puxou o nome dele, realmente, cara, a primeira vez que eu vi um jogador feliz mesmo, assim. Ele parou, assim, ele escutou, olhou pros lados, assim, aí viu que era ele, aí bateu palma, beijou o escudo, só faltou ir cumprimentar cada um, assim, que gritou o nome dele. Volta olímpica. Mas enfim, o pior é esses dois que vocês falaram, vou votar no André Luiz só para empatar. E o Diego, né, coitado, o médico, fisioterapeuta, sei lá, que, porra, machucar com 1 minuto de jogo é foda, cara. Mas tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito, porque o Robert também fez a diferença nesse jogo, né? Sim. Chamou a responsa, segurou bola. Verdade. E tem o Leão como melhor, que também a gente não comentou que o Leão, porra, nessas finais treinou muito. Sim. Não, fora que aquela jogadinha de corpo pra trás também tem que ser ressaltada, né? Quando ele joga o corpo pra trás, você fala, acabou. E mandar tomar no cu também, que a gente tava com vontade do árbitro, ele mandou. É verdade. Não, Leão é sensacional. Inclusive, volta Leão Acaju. O cabelo Acaju tem que ser de volta. Bom, temos um programa então, né? Acho que a gente comentou, escutou, chorou e alguns xingaram também, mesmo sem motivo nenhum para xingar. Mas tá falando mal até agora. Tem que ser. Sempre tem que ter aquele. Bom, temos um programa então.
Quero agradecer aí nosso convidado, e eu já recebi uma anotação aqui, tenho que agradecer muito mesmo, porque senão vai sobrar para o Julião aí a cobrança, então tem que agradecer mesmo, porque o convidado de ponta, segundo o Julião aí, trazendo coisas sempre puras, boas. Sempre ligado. Sempre ligado no podcast e fornecendo boas coisas para o Julião e para a nossa equipe. Dá teu salve aí de tchau aí, valeu pela presença, valeu pelos comentários aí, só não agradeço os xingamentos ao William, que foi totalmente desnecessário. Mantenho tudo que eu disse em relação ao William. Se tivesse mais tempo, eu acho que eu falaria um pouquinho mais. Mas vou parar por aqui. Na verdade, eu que agradeço ao convite de vocês, Julião, Guilherme, Rodrigo. Não, vocês não, foi o Julião que convidou, a gente não chamou, não. Tá claro aqui. Se fosse por eles, você nem estaria aqui, Rodrigo. Você vê. Pois é. Sacanagem. É verdade. Eu gostaria de agradecer vocês aí. Eu sempre acompanho o podcast de vocês. E é um espaço muito legal para falar do Santos, que é uma coisa que a gente ama pra caramba. E é isso aí. E falar num momento especial. A gente não falou que hoje o Santos completa 108 anos, né? Eu só não falei porque, como vai ao ar na quarta-feira, já passou, entendeu? Entendi. Mas então, de fato, falar sobre. Foi ontem, então. Exatamente. Isso foi ontem. É o fuso horário. A gente já tá no futuro, a gente já. Minha cabeça tá na Holanda, entendeu? Tá vendo, gente? Ele já comprovou o que a gente falou desde o início do podcast sobre, né, os entorpecentes e tudo mais. Mas eu já tinha pensado em comentar, mas eu só não comentei por conta do podcast quarta-feira, mas de fato comemorar os 108 anos do Santos falando desse jogo é sensacional, assim. É sensacional. Eu, infelizmente, não consegui ver no dia que a Sport TV reprisou, né? E hoje reprisou também contra o São Paulo, eu não consegui ver. 3 horas para mim é ruim, que eu tô fazendo a aula, tô bolando a aula enquanto vocês estão bolando outra coisa. Eu tô bolando a aula. Tá certo. Mas assim, eu não consegui ver, mas eu confesso que domingo a Globo mostrou a final de 2002, né? E eu não me contive e depois coloquei no YouTube a final do Santos e, mano, é sensacional mesmo rever isso, ainda mais nessa semana de comemoração de aniversário, que infelizmente a gente tá longe, né? Mas completa aí, desculpa, te atrapalhei, foi mal. Não, mas é isso, só gostaria de agradecer muito vocês aí, o papo foi bem legal e é muito difícil a gente conseguir explicar para as pessoas mais novas o que foi essa emoção, né? Às vezes você vê uma molecada comemorando o Neymar 2011, 2010, né, para cá, e realmente foi sensacional, mas não existia todo aquele histórico que a gente teve em 2002. Então, assim, para mim foi um programa especial. Eu gostaria de agradecer vocês aí, todo mundo que vai escutar aí. É isso aí. Obrigado. Tamo junto. Guima, seu adeus. Cara, esse é o programa, acho que foi o que mais rendeu, assim, de conversa fácil, assim. Essa final, tipo, se alguém escrevesse, assim, se fizesse um filme, era, tipo, Tarantino, assim, era, tipo, um bagulho muito foda, assim. Todos os detalhes, assim, pra emoção, assim, é a maior final, assim, que o Santos teve, assim, da nossa geração, assim, provavelmente, talvez da história, assim. 108 anos do Santos e talvez de emoção essa seja a maior, assim. E é isso, agradecer a todo mundo que ouve o podcast, o pai do Julião que mandou o comentário, a gente tá unido, a gente vai fazer esse grupo de reabilitação, o Julião vai sair. Com certeza, já planejamos isso. Paz, né? A gente vai conseguir, né? Não, mas é só isso, meu. Agradecer a todo mundo que tá curtindo, comentando, e é isso, parabéns ao Santos, 108 anos, a gente que agradece esse clube maravilhoso, senão a gente não tava aqui. Verdade. Julião. Bom, tirando essas falsas acusações contra a minha pessoa, né, foi um dos melhores programas até hoje. Depois da minha estreia, né, claro, sem deixar isso bem claro. Tanto por ser esse jogo, né, de 2002, esse campeonato de 2002 que a gente comentou também, que foi a minha maior emoção vendo jogos do Santos, o maior título que eu com certeza vou ver na minha vida do Santos. Eu acho que vai ser bem difícil, né? Claro que o esporte, o futebol sempre surpreende, mas
o que foi essa partida, o que foi todo esse campeonato, tudo que envolveu, que a gente comentou, né, nesse programa, dificilmente eu vou ter uma emoção igual eu tive desse jogo, e relembrar isso logo hoje, né, que é o aniversário do Santos. Para quem tá ouvindo, foi ontem o aniversário, enfim, isso não importa. E realmente agradecer a todos que nos ouviram mais uma vez, que interagem com a gente nas redes, que sempre comenta sobre os nossos programas, e é isso, compartilhe com as outras pessoas, né? Mova a nossa palavra, né? Espalhe a nossa palavra para outras pessoas. Aproveite essa época difícil de quarentena para ouvir todos os nossos programas. E é isso, valeu a todos. Obrigado. Valeu a todo mundo aí que participou, que está participando aí no Instagram, curtindo, compartilhando. A gente sabe que nós estamos num tempo onde ninguém fala de futebol. Aqueles que precisam falar de futebol diariamente, ou que está ganhando alguma grana, alguma coisa assim, não está conseguindo, afinal de contas não está tendo, né? E a gente conversou e falou, mano, a gente não vai parar, porque para falar do Santos, a ideia do podcast era justamente essa, falar não do cotidiano, mas sim das nossas experiências, da nossa história, trocar ideia mesmo, tá ligado? E aquela coisa, santista mesmo, quando cola em qualquer lugar, em qualquer evento, junta 2 ou mais santistas e começa a falar de jogo, mano, a conversa flui o dia inteiro, tá ligado? E a ideia do podcast é justamente essa, é trocar ideia. Tanto é que, 1h30 é muita coisa, mano, troca uma ideia pra você ver. Escuta tudo, e agora no final que você está escutando, vê se nenhuma imagem veio na tua cabeça, nenhuma história veio na tua cabeça. Então isso é futebol, isso é falar de torcedor para torcedor mesmo, tá ligado? E me falta palavras para descrever, se eu for falar qualquer coisa sobre o Santos, aniversário do Santos Futebol Clube, é aquela coisa que os clichês, né? Não tem como fugir do clichê, né? O dia que o maior afundou, que foi o Titanic, o maior também surgiu, que foi o Santos Futebol Clube. Então, é por amor que a gente está aqui, é por amor que a gente gasta dinheiro, é por amor que a gente sofre, é por amor que a gente sorri, e é por amor ao Santos Futebol Clube que a gente faz as loucuras que a gente jamais ia fazer por, sei lá, por trampo principalmente, ou por qualquer outra coisa. É amor demais e inexplicável, só quem é mesmo. E terminando com a mais bela e talvez a mais verdadeira frase do nosso hino: nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau!